Bem-vindo a mais um episódio do Novos Clássicos Show, nosso programa de notícias que a gente comenta o que acontece no Brasil e no mundo da forma mais imparcial que a gente consegue. Boa. Confere o episódio de hoje no site. Vambora. Messias foi escolhido. Lula decide indicar Jorge Messias como novo ministro do STF. Em tempos normais, isso não seria uma notícia tão relevante, mas, dado que o STF é o órgão mais poderoso dos três poderes do Brasil, uma indicação é breaking news, né? Mostra muito também sobre qual é o tom do governo do Lula e como tá o equilíbrio de poderes no backstage, né? E a gente fez o episódio também, né? Quem vai ser? A gente falou, todo mundo tava achando que ia ser o Messias, né? Dado o track record desse Do Lula, Lula né? 3, do Lula no geral, né? Exato. Não só o track record apontava pra isso, como a boa estratégia provavelmente apontava pra isso também, né? O Lula, né, que é um tremendo planejador, né, articulador político. A gente imaginou que isso iria acontecer, aconteceu mesmo. Agora vamos falar sobre o Messias Pois é. em si. Por enquanto, a notícia ainda tá meio... As pessoas não estão noticiando igual o Metrópolis noticiou. A gente viu essa matéria, assim, por causa do Twitter do Sam Puncher, que é um jornalista do Metrópolis. Mas é porque o próprio Lula tá querendo meio que deixar meio baixo, assim. Ele não vai fazer nenhum grande pronunciamento e tal. Ele vai só apontar no sapatinho. E aí, enfim, o Messias ainda vai ter que passar pelo Senado. Mas, cara... Só nunca houve essa trava. Isso só nunca aconteceu, assim. Não funciona. E o Alcolumbre tá fechadaço com o Lula também, né? Também. Então, eu tava até vendo as pessoas discutindo da possibilidade do Alcolumbre ganhar cargos na diretoria do Correios pra aprovar o Messias. Você viu isso? Caralho. Pois é, enfim. E a gente vai falar quem é o Messias, que tipo de discussão tava tendo em torno. Então, por exemplo, você já viu, a Folha tá falando sobre como que o Lula só escolheu uma mulher em 10 indicações, entidades cobram nomeação de ministra, sobretudo negra, aí você fica, caraca, que entidade? Que entidade? Janja? A entidade... Caralho. Já virou Brincadeira. espírito, pô. Já virou espírito. É. Brincadeira, entidade não é ONG, sei lá. Esse lobby aconteceu muito, né? Na época ao momento da indicação do Flávio Dino, essa campanha foi bastante forte, né? Foi. Tinha, enfim, a Rede Globo tava muito mobilizada nisso, vários artistas, a classe artística, né? No geral tá mobilizada. Aqui no Rio, pipocaram grafites sobre a primeira mulher negra no STF, por toda a cidade. Imagino que em São Paulo também deve ter acontecido coisa parecida. Morreu um pouco, mas eles ainda querem, né? A Janja ainda é a representatividade disso lá Exato, dentro. a entidade Janja Aí ainda é quer foda. isso. Mas enfim, vamos... E aí também tem interessante que o pessoal tá considerando que isso não é um aceno evangélico, né? Pelo menos o líder do PL diz isso, e eu acho que realmente não é. Porque o Messias, o Jorge Jesus Messias, não é o nome dele? Creio que sim. Ele tem um nome bem evangélico. Não, né? não é Jorge Jesus, não. Jorge Jesus é um Jorge do Flamengo que tá te falando. É porque a gente tava fazendo o search de Jorge. Eu falei, qual é o Jorge mais famoso do Brasil? E aí é o Cai na Jorge... fake news, cai na Você fake cara news. é o Jorge Jesus, do ex-técnico do O Flamengo. Novos Clássicos é tão poderoso para fake news que uma das Um entidades consegue- espalha pro outro. Consegue sayopar o outro, né? Mas que seja, ele é evangélico, famosamente. Ele tava com Lula no Palácio do Planalto rezando. Mas ele... Eu acho que a lealdade dele à ideologia meio petista, assim, é maior do que a lealdade dele ao que é comumente entendido como as crenças políticas dos evangélicos. Mas, vamos primeiro falar do verdadeiro breaking news aqui, né? Então, presidente Lula ignorou as alas do STF e do Senado e escolheu o advogado-geral da União, Jorge Messias, para a vaga de Luiz Roberto Barroso. Então é isso. A informação foi confirmada à coluna por pelo menos 5 auxiliares e aliados do petista. Então é isso, né? Tá meio confirmado. Se ele voltar atrás agora, vai ser... É muito esquisito, a gente vai ter que cobrir de novo. Mas não vai acontecer. Pois é. Enfim, a expectativa é que o Lula anuncie oficialmente a indicação de Messias nos próximos dias. O ministro, então, passará pela sabatina no Senado, que decidirá se aprova ou não o nome dele para a corte. Estrito senso é procedimental, né? Assim, de novo, esse seria um dos mecanismos de freios e contrapesos que estariam contra o judiciário, né? Que seria, a gente vai ponderar essa indicação, você precisa ser aprovado, né? Pela Câmara, mas isso na prática nunca aconteceu. Ou se aconteceu foi uma vez há muitos e muitos e muitos anos atrás. E se eu não me engano, inclusive, porque tentaram indicar um médico, cara, pro Supremo. E aí, enfim, você não precisa, estrito senso, você nem precisa ser formado em direito, né? Você precisa de notório saber jurídico. Que não necessariamente implica uma formação na área. Mas aí, na época, os caras acharam de bom tom travar. Pois é. Coisa que nunca mais aconteceu. Enfim, a indicação de Messias era apoiada sobretudo por lideranças do PT. Dos candidatos à vaga de Barroso no Supremo, o atual ministro da AGU era considerado o que Lula tinha mais proximidade. Então o perfil do Messias, ele foi procurador da Fazenda, concursado desde 2007. Ele tem 45 anos de idade, então ele é bem novo, né? Novíssimo. Então,
você vê, cada vez mais os ministros, as indicações ao STF tá ficando mais novas, assim. O Xandão também foi nomeado com, tipo, 45 anos, né? Sim. Então ele vai poder ficar 30 anos no STF. E aí eu vejo muita conta bolsonarista meio que freaking out, falando, caraca, é o fim do STF, sei lá o quê. A gente nunca mais vai conseguir nada, porque o STF vai ficar totalmente emparelhado de pessoas apontadas pelo PT. Primeiro, ele meio que sempre foi. Então, hoje, o único cara que não foi apontado pelo PT, tem os dois do Bolsonaro, sendo que os dois são, tipo, servem pra porra nenhuma, pelo menos pros fins bolsonaristas, e tem o Gilmar. E o Xandão, que foi o do Temer. Mas que, enfim, no momento ele tá aliado, tanto o Gilmar quanto o Temer estão meio que aliados com o PT pra destruir o bolsonarismo, então meio que já era assim, né? Tá tirando o Barroso e colocando o Messias. Agora o STF vai ficar de esquerda. Pô, cara, pelo amor de Deus, Barroso, brother. Não, eu tava falando, a matéria falou, 10ª indicação do Lula, cara. 10ª, tipo, até 9 suave. Agora quando for pra dois numerais, aí fudeu. Acho que não, né? Pois é, o Barroso, ele foi apontado pela Dilma e ele era um advogado de direitos humanos famosíssimo, né? Então, e livros... Rico à época já, né? Rico à época, exatamente. Livros dele explicando a ideologia dele e tal. Você pega o livro pra ler, é evidentemente uma parada de esquerda. Então não é como se, caraca, agora o STF tá cheio de esquerdista. Não, não é o caso. Enfim, Messias atua como ministro da AGU desde janeiro de 2023, quando teve início o terceiro governo Lula. Antes disso, ele foi subchefe para assuntos jurídicos da presidência durante o governo Dilma. Então é isso, ele tá fechado com o PT há... bota aí, 10 anos, pelo menos. Com a escolha de Messias, Lula preteriu a vaga de Barroso para o senador Rodrigo Pacheco, que era apoiado pelo ministro do STF Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes. A coluna, a Secretaria da Imprensa do Planalto, afirmou que não comenta sobre indicações do presidente ao STF e ressaltou que não há nenhum anúncio previsto para quinta-feira. Então, que era ontem, né? Após a publicação, Messias disse à coluna não ter sido convidado. Não fui convidado para nada. Isso não passa de especulação, disse. A coluna, porém, mantém a informação. Tem que fazer pose, né? Tipo, a República Brasileira tá cada vez mais, enfim, no processo de perversão acelerado. Mas algumas coisas se mantêm, né? Pelo menos o decoro, né? O respeito à vaga. Cara, eu não acho nem que é isso, cara. Eu acho que é tipo... Eu acho que cinicamente eles estão mantendo o decoro à vaga, sabe? Não, o Messias deu uma declaração também que eu achei emblemática, que representa um pouco ainda do prestígio da instituição, que é... Para essas coisas não se faz campanha. Mas também não se diz não. Ele tá mostrando assim uma coisa que é... não, uma vaga dessa é um processo muito sério, etc. Técnico, estritamente técnico, zero político. Não tem por que a mídia se interessar. Exato, entendeu? Mas sabe, eu acho que isso é mais uma parada cínica do que... Claro, mas só do cara não falar abertamente, o Lula tem que me botar, não sei o quê. Isso já representaria uma coisa pior ainda, mas pelo menos alguma coisa de pompa e circunstância ainda é preservada na República. Essas coisas são importantes, né? Pois é, e aqui a foto do Lula com o Messias e você vê, realmente, ele é bem mais novo, né? Mas, cara, a gente já cobriu um pouco disso no último episódio que a gente fez sobre isso, que foi relativamente pouco assistido. A gente falou sobre quem tava sendo cotado além do Messias e tal. E aí a gente falou, cara, esses aqui foram as últimas indicações do Lula. O Dino, fechadaço com ele. O Zanin, talvez um dos caras mais fechados com o Lula da história. Aí tem o terrivelmente evangélico do Bolsonaro, Cássio Nunes do Bolsonaro, o Fux, que foi a Dilma. Ídolo, né? Então... Pra você ver, a Dilma botou o Fux e agora o Fux não é tão comprometido com o petismo, assim, né? Eu já vi advogados criminalistas criticarem o Fux porque aparentemente ele é bem carrasco pros padrões criminalistas, assim, sabe? Então, tipo, é muito raro ele... Carioca, né? Carioca, black belt de jiu-jitsu. Black belt nada. Ele é coral belt, né? Coral belt. Mas que o Fux, ele... é mais punitivista do que os criminalistas gostariam, sabe? Ele meio que nunca... Nunca entrega, né? Ele nunca entrega, exato. Enfim. Aí você tem o Dias Toffoli também, indicado pelo Lula. Tremendo lealista, né? Ex-advogado do PT. Pois é. Na época, o Toffoli, as pessoas já dizem que foi, tipo, o começo da degringolação da corte, né? Eu não tenho... Da degringolação política da corte. Eu não tenho coragem de dizer que foi o primeiro, porque talvez esse processo tenha começado um pouco antes. Mas o Toffoli era foi advogado do PT, né? Ele é o Zanin before Zanin, né? Exato, entendeu? E, enfim, hoje a gente comenta sempre, né? No canal a atuação dos ministros, etc. Ele é um cara que tem uma atuação, assim... Enfim, né? Dos momentos mais marcantes, ele sempre se mostra meio abaixo da média. Abaixo. Abaixo da média, eu não tô nem falando, em termos de visão, então abaixo da média só. Assim, termos de capacidade mesmo. Né, exato, tem umas teses bem mirabolantes, assim, bem malucas e tal, mas enfim. Sim, eu já vi também. É aquilo, né? Tem a extensa banca de advogados novos clássicos que a gente sempre conversa sempre consulta, com eles, né? sempre consulta antes de fazer qualquer vídeo, né? Claro. E não é incomum advogados elogiarem, sei lá, o Gilmar
do senso estritamente jurídico, fala, não, o Gilmar faz bons argumentos, ele é consistente, etc. Apesar de o Gilmar ter os problemas dele, no meio jurídico ele é bem respeitado. Porra, o livro do Gilmar Mendes, o livro que o Gilmar Mendes escreveu, que é coautor com Paulo Gonet, é o maior tratado de direito constitucional do Brasil, cara. Pois é, pra você ver. Agora o Dias Toffoli só parece um retardado mesmo, com todo respeito ao ministro. E ele nem é tão velho, né, pra você ver. Não ele é foi nem... indicado ultra novo. Não é nem, tipo, senilidade, não. Não, ele nasceu assim, aparentemente. Talvez ele tenha sido, talvez, aí realmente, por esse lado, né, um dos caras que combinou ser indicado muito jovem e ter vindo das fileiras do partido, né? É tipo um cara que seria impossível que não tivesse algum tipo de politização, né? Enfim, Pois é. nas suas decisões. Os outros aqui eram o próprio Barroso, que tinha sido indicado pela Dilma, o Xandão, pelo Temer, e o Gilmar, que era do FHC, né? Então, o Gilmar que já tá bem velho, ele vai sair em breve, né? Sim. Inclusive começou a se tratar sobre a possibilidade de aposentadoria dele, etc. Também é um pouco antecipada. O Gilmar tá bem velhinho já, mas a galera que, enfim, frequenta o SF diz que o Gilmar talvez seja o único gênio da corte, assim. Que é o cara superdotado mesmo, assim, meio brilhante, assim, fora da curva. E a galera da política fala que ele é meio que... Enfim, palavras das pessoas da política, né? Que ele é meio que o gênio do mal, assim. Porque não, ele tem uma atuação próxima de políticos e etc. Ele é o principal polo de antagonismo, meio que o petismo na corte, assim, né? Tem lá o Incrível que Mendes, pareça. por incrível que pareça. Ele é um polo de oposição mais capacitado e mais organizado, apesar de não ter nenhum respaldo democrático, né? Ele tem uma facção enfiada ali nos meios da própria política brasileira, e ele mesmo assim ele consegue ter fazer algum tipo de resistência, um tipo de negociação, obrigar os caras a ceder. Tanto que você vê, o Bolsonaro não levantou o nome, óbvio, né? A oposição não levantou o nome, nem chegou a levantar, mas o Lula chegou a considerar uma opinião do Gilmar, que seria a escolha pelo Pacheco. Então... Pois é. Tem o Edson Fachin, que quando eu boto aqueles filtros de envelhecer, eu fico muito parecido com ele, o que é bem engraçado. Cara, é verdade. E a Carmen Lúcia, que foi que... O Fachin, que é o ministro da STF mais pró-trabalhador e justiça do trabalho. Pois é. Talvez o old school de esquerda, assim. Se eu fosse ministro, eu definitivamente Não teria seria essa posição. Eu lancei o bigode do Fachin. Fachin, boa. E a Carmen Lúcia, que é a última mulher que sobrou, né? Antes tinha a Rosa Weber também. Tinha. E antes tinha... Qual era a outra mulher antes dessas duas? Não lembro. Não me lembro Não também. me recordo. Mas enfim, e aí... Teve a Ellen Grace, né? Famosa. Eu acho que é A ela família que você Grace, tá falando. Eu acho que sim. Mas não muito da forma como você indiretamente. tá pensando, Pois é, tem o jiu-jitsu muito bem representado no STF aí. O Fux, uma pessoa da família... Me aguardem! Aí, mano, tem que pegar Black Belt, mano, pra não ser nomeado por Pois STF. é, mano. eu tô de olho na vaga do Fux. Enfim, Pois é, e aí... Primeiro, cara, eu acho que vale a pena discutir a parada da lealdade, porque quando você vê os ministros apontados pelo PT e os ministros apontados pelo Bolsonaro, cara, é uma discrepância do grau de lealdade, assim, que é tão tremendo, mas tão tremendo, que te faz pensar um pouco, tipo, cara, o que aconteceu com o movimento bolsonarista, né? O Cássio Nunes é a indicação do Gilmar. Pra Tipo, você ver. tipo apontado pelo Bolsonaro, mas ele é partidário lá da facção do Gilmar mesmo. Então o cara, enfim, tá envolvido ali no deep state brasiliense. Ele né? dá rolê de iate com o Gustavo Lima e o Gilmar Exato. na Europa. O e Gilmar tal. é muito ligado, né? A essa região ali do Centro-Oeste. Ele tem um irmão que é prefeito e tal. E era prefeito apoiado pelo Bolsonaro. Cara, eu me lembro na época do impeachment da Dilma, os petistas, o grande vilão Era o do Gilmar. STF era o Gilmar, assim, né? Ele tem a visão dele de Brasil, né? É difícil... É porque ele também tem a visão pessoal dele, aí não dá pra negar. Mas o Cássio Nunes, ele tem um perfil também um pouco de... Enfim, a gente tá passando um processo de renovação do STF, enfim. Tá falando de renovação, esse cara é grisalho. De qualquer forma, né? O Cássio Nunes já mostra posturas que não são típicas de ministro do STF. Ele, como você falou, aniversário do Gustavo Lima em Santorini, ele tava no iate. Volta e meia ele é flagrado em show de forró. No camarote, O cara sempre. não pode gostar de forró? Não, só isso que é um pouco, enfim... Não é típico, né? Eu respeito forró e tal, legal. Mas, enfim, não é típico de um ministro da STF ser visto com um copo Stanley no show de forró, entendeu? Mas tudo bem também, eu não tenho problema com isso. Enfim, mas, cara, eu fico pensando... Mano, o Lula, ele tem uns caras que estão fechados com eles há, tipo, mais de 10 anos, que é o caso do Bessias. O Bessias já trabalhava com a Dilma na época. Porra. E aí nunca abandonou o Lula e agora tá sendo premiado com essa vaga. O Zanin é uma coisa muito parecida. E, cara, o Bolsonaro, ele não conseguiu meio que segurar o Moro no governo por, tipo, 2 anos pra apontar ele pro STF, sabe? Eu sinto que
Não sei, cara. Isso deveria ser mais comentado, assim. A fraqueza do... A corte, ela meio que tá dessa forma, em grande parte por causa do Bolsonaro, sabe? O Bolsonaro, ele meio que podia ter resistido essa hipertrofia dos poderes da corte, ele poderia ter apontado uns caras mais ligados a ele, porque o Bolsonaro tem uma facção política gigantesca. Tem. Só que ele é muito subrepresentada na corte, né? E se fosse um sistema político mais normal, isso não aconteceria. É igual, por exemplo, você vê nos Estados Unidos, agora, a Suprema Corte lá é menor do que a do Brasil, lá só tem 9 juízes, aqui são 11. Dos 9, 6 são republicanos e 3 são democratas. Mas a maioria do tempo é 5 republicanos e 4 democratas, ou 5 democratas e 4 republicanos. Costuma ser bem equilibrado. Aqui no Brasil é muito desequilibrado, em grande parte por causa da estupidez, assim, da incapacidade do Bolsonaro. E também quando ele lutou contra quando teve todo o embate da criação do inquérito das fake news, etc., o Bolsonaro meio que só foi entregando a paçoca e tal. Eu sinto que, cara, sei lá, quando a gente pensa em líderes políticos, assim, eu tô pensando muito nesses termos porque o Junito, né, grande abraço pro Junito, mostrou os vídeos de como a facção bolsonarista opera na internet, né? Uhum. E meio que a internet é a vida real pro bolsonarismo, assim, os caras só pensam em termos de like, em termos de seguidores, quanta mídia você consegue gerar e tal, por isso que tem alguns comportamentos muito estranhos, o nego chama o Nicolas de, tipo, Virgínia do Bolsonaro, sei lá. Porque seria, tipo, um influencer, não um político, enfim. E aí, ver aquilo, cara, deixou muito claro como que o Bolsonaro, ele só parece um rei fraco mesmo. Tipo, eu acho que pensar os capitão, tipo, os grandes líderes políticos, assim, os líderes de grandes facções como reis, faz algum sentido, sabe? Uhum. Aí você pensa, tipo, Bolsonaro é o rei, ele tem meio que os duques dele, aí a família dele é relevante, e ele tem meio que vários nobres, assim, brigando por favor, mas no final das contas ele é o rei, ele é o cara com o máximo respeito e prestígio. E o rei da esquerda é meio que o Lula também, politicamente falando. Cara, o Bolsonaro, ele parece, tipo, João Sem Terra, Luís XVI, Nicolau II, sabe? Cara, o que pra mim é triste, assim, é porque eu acho que um ministro da SF bolsonarista seria impossível. Porque o bolsonarismo, ele mal tem os elementos que distinguem o movimento político. Então ele não tem corpo ideológico. Sim. Ele não tem princípios, ele não tem tratados. Ninguém escreveu sobre. Ele não tem um grupo coeso que tá junto há décadas, igual o PT. Não tem vanguarda, não tem nada, basicamente. Um movimento de rede social. Exato, um movimento de rede social. E mais do que um movimento político, pra mim, ele cada vez mais ele se revela como uma revolta institucional, sabe? Ele ameaçou ser uma revolta não institucional, mas ele conseguiu, né? Foi impedido, enfim, não conseguiu, mas permanecer no campo da institucionalidade. Então, o próprio Bolsonaro sinalizava que essa era um pouco da visão dele. Então, a coisa das 4 linhas você tá o tempo inteiro antagonizando o sistema, mas você tá cada vez entrando mais pra dentro dele. Então, eu não sei, o endgame do Bolsonaro era, tipo, ocupar todas as cadeiras e meio que implodir a República, entendeu? Meio que acabou. Bum, ninguém pensa mais nada, acabou. Mas... E aí, isso é impossível, né? Enfim. Sim, mas é um endgame que ninguém nunca nem pensou, né? Não é como se alguém tivesse parado pra... É meio que, exato, nunca foi estratégico também, né? Enfim, é um movimento também sem estratégia. Então, meio que o curso planejado, assim, né, preservado das tendências era isso. Cada vez mais o elemento bolsonarista entrando mais nas instituições, entrando mais, e aí, tipo, explodindo a coisa por não ação, por falta de incentivo. Eu não sei exatamente o que aconteceria, mas a ideia sempre foi essa. Tipo, cara, a gente precisa ocupar mais espaço. A gente precisa mais espaço. Nesse sentido, não distingue muito, sei lá, de um câncer, entendeu? A gente só precisa proliferar. E sem nunca sem direção, sem objetivo, sem um telos. Exato. Mas a parada pra mim é que, pô, se você quer ter um ministro no STF que é condizente ideologicamente, você precisa de ideologia. E você não só precisa de ideologia, como você precisa de uma ideologia que sinalize bem o suficiente pro tipo de cara que poderia ser ministro do STF. Então não pode pegar a Fátima Tubarão e jogar ela no STF. Não dá. Ela meio que acredita, ela vivencia a coisa. E eu acho que o Bolsonaro encontrou essa dificuldade. Ele tinha, né, 2 chances. Ele tinha 2 bons nomes para o STF, os nomes que eram mais cortejados. Um era o próprio Sérgio Moro. Enfim, as coisas não funcionaram, né, lá dentro e tal. Dizem que o Bolsonaro sabotou muito o Moro. Ele tinha um terror assim, gigantesco do Moro meio que surrupiar o movimento. E aí sabotou ele, jogou ele pra fora. Dizem também que ele tinha medo do Moro entrar lá e meio que deixar... perseguição de corrupção correr solto e os filhos dele serem implicados. É o que dizem, né? Exatamente. Isso tá no contexto também. Enfim, a foto do Cássio Nunes tá aí. Enfim, ele é a primeira indicação do Bolsonaro. E o outro nome que as pessoas falam muito era sobre o Ives Gandra, né? Que é de fato um cara
bastante conservador e tudo bem, mas não é por causa do bolsonarismo, é muito antes, entendeu? Ele é tipo um cara do Opus Dei, beleza também. Mas ele era velho demais, eu não sei também porque as coisas nunca foram, acho que eles, família Gandra, apesar, enfim, do notório saber jurídico, a boa inserção no judiciário, não é composta por políticos hábeis, então essa indicação também nunca se alinhou, assim, né? Nunca teve aquele trabalho de bastidores. Então o Bolsonaro acho que não tinha muitas cartas mesmo. E aí ele coloca o Cássio Nunes por incentivo do Gilmar Mendes, né? Por necessidade até, né? Há quem diga, para preservar o filho dele e tal. Isso vai no contexto do Aras também. E aí depois ele coloca o André Mendonça, que ele caracterizou como terrivelmente evangélico. Mas a verdade é que o André Mendonça não é evangélico. Ele é protestante. Né? Assim, distinção, para mim existe distinção, né? Esses termos são muito fluidos. Mas assim, se você é protestante, quer dizer que você é não católico, você adota alguma ideologia da reforma, reformado. Evangélico é você pentecostal ou batista low church, entendeu? Sim. E a verdade é que o André Mendonça não é esse cara, né? Ele é calvinista. Então, beleza, protestante, mas enfim. Então até nisso o Bolsonaro falhou, ele não conseguiu encontrar nenhum nome que fosse de verdade evangélico. Sim. Eu acho que isso incita, assim, isso revela um pouco de outros problemas no corpo, assim, do trabalho todo pentecostal, etc, no Brasil, enfim. Dificuldade de formar um jurista de proeminência, coisa que calvinistas no Brasil não tem, formam, né? Tem universidade, etc. Mackenzie, né? Pois é. Mas, por exemplo, aqui nessa matéria, eles trazem uma coisa que eu achei bom, que fala que o Lula meio que só ignorou todo mundo, assim, né? Então, por exemplo, aqui que ele fala... Mas, enfim, alguma dessas matérias aqui até falava que o Lula ignorou os pedidos e só indicou o cara do PT mesmo, sabe? E por que o Bolsonaro só não conseguiu fazer isso, sabe? Por que ele não conseguiu, tipo, ignorar as pressões, etc, e botar um cara deles? Porque é a lógica que eu falei no último episódio, que é o seguinte, cara... O jogo do poder, você tem que pensar como se fosse quase um jogo de investimento, né? Às vezes você gasta capital político e aí você tem coisas que rendem capital político pra você, entendeu? Então, você gasta, mas aí você meio que investe ele, idealmente, e esse investimento rende mais capital político pra você. Tem coisas que são só gastos mesmo, sabe? Então, sei lá, pensa em uma coisa que só é gasto em capital político. Não sei, o Bolsonaro passar a lei das armas no Brasil, assim. Vai facilitar a tomada de arma. Tomada de arma não, a população tem arma. Pô, isso é gastar capital político, isso não é investimento, sabe? Não vai render capital político há algum tempo. Agora, indicação para STF é uma coisa que rende capital político. E aí, você tem que pensar, o STF é o órgão dos três poderes mais poderoso hoje em dia, não só em termos propriamente políticos, né? Então, ele pode perseguir membros do legislativos, ele é tipo uma fichinha muito poderosa para você conseguir articular outras vitórias políticas futuras e, em termos de política pública, também ele é muito poderoso, né? Então, o Barroso era famoso por isso, ele era o cara meio que... Eu sinto que ele era o cara mais ligado às ADPFs, assim, sabe? Em geral, quando o pessoal, etc., fazia ADPF para pedir uma mudança na lei, sabe? Então, sei lá, a equiparação do crime de homofobia a racismo e tal. Era mais ligado a essa ala ideológica, assim, de ativismo judicial. E um cara no STF, um assento dura 30 anos, como é o caso do Bessias, vai ser o caso do Moraes. Por exemplo, aqui, você vê, o André Mendonça vai ficar até 2047 na corte. Então, 26 anos. O Cássio Nunes até 2047 também, sabe? Porra. Então, o gasto de capital político versus o retorno no STF... ele é muito desequilibrado pra você tem que botar o teu lealista, assim, na parada. E o Lula enxerga isso e o Bolsonaro aparentemente não enxergava, sabe? Ou não conseguia executar, né? Talvez ele até tivesse a dimensão, dado que ele era um cara que estava sendo ameaçado pelo STF, mas ele não tinha, cara, o movimento dele não tinha capacidade de produzir. Mas sabe, tipo, o Cássio Nunes no STF me parece quase que, tipo, sabe, banco imobiliário? Que você tem, tipo, você tem as casinhas que valem muito pouco e as casinhas que valem muito, né? Sim. E aí, Brooklyn. Exato. E aí, marcada. tipo, o Gilmar meio que negociou com o Bolsonaro. É tipo, aqui, Bolsonaro, eu vou te dar essa casa que é uma merda e você vai me dar, tipo, 3 casas muito valiosas que, fechadas com as propriedades que eu já tenho, eu vou, tipo, vencer o jogo, sabe? E foi meio que isso, assim, foi meio que uma troca meio filha da puta. Troca ruim, né? Foi uma troca ruim. E não é como se o Lula não tivesse pressão pra fazer trocas ruins, né? Então, por exemplo, tinha pessoas, entidades, que estavam cobrando o Lula fazer uma indicação identitária. O que é meio que... Isso seria gasto de capital político. Eu não acho que a indicação identitária
o Lula iria escolher uma mulher, sobretudo negra, e ela ia acabar sendo uma bolsonarista. Não acho que isso ia acontecer. Eu acho que não deve ser... botar a negona do Bolsonaro, né? Exato, Eu acho que não deve ser particularmente difícil, tipo, dentre das mulheres negras juristas, você escolher uma que seja de esquerda. Pasmem, né? O Jojo Todinho tá na faculdade de Direito. Vai virar colega de profissão. Mas enfim, mas o Lula teve meio que a tranquilidade de só chegar e falar, tipo, cara... Não, mano, eu vou botar o Messias, eu vou botar o meu cara. Foda-se. Sabe? Se fosse uma mulher, a pessoa mais indicada para servir os interesses do Lula no STF, eu imagino que o Lula não teria problema em colocar, entendeu? Mas dado que era o Messias, ele falou, meu irmão, cara, eu não tô nem aí pra características identitárias, etc. Não, eu só vou botar o melhor cara. E foi o Messias, entendeu? O Messias, cara, que é um cara que tá circundando o poder, né, ali no PT há muito tempo, né? Ele apareceu no jornal a primeira vez, né? Notoriedade dele é na época que ele trabalhava no governo da Dilma, que ele era esse subchefe aí da Secretaria de Justiça, uma coisa assim. E ele foi o cara que estava tentando articular a manobra para impedir que o Lula fosse preso. Então ele estava tentando uma nomeação pro Lula num ministério excepcionalmente criado, eu nem lembro mais o nome, mas que aí conferisse a ele o foro privilegiado e aí a justiça perderia a competência para determinar a prisão do Lula. Essa manobra acabou vazando. E aí o nome dele emergiu, né? Inclusive que o apelido dele era Bessias, não Messias. Que é engraçado, até hoje eu não sei porquê, mas enfim, é o Bessias. E aí ele tá há muito tempo nesse ciclo. Ele teve com o Lula enquanto ele teve preso, apoiando, aí depois ele sobe de novo na administração do Lula, né? Ganha um cargo de extrema relevância, vira AGU. Não, e na AGU ele também opera como um homem 100% leal ao Lula, né? Não tem nenhum momento de fogo cruzado igual o Bolsonaro tinha um problema com os ministros dele, sabe? Total. Ele é um lealista do PT, um cara de carreira ali na coisa. E de novo, a indicação do Messias, ela é pra visão do Lula, tá? Na última oportunidade que ele teve o debate sobre a ministra mulher negra, foi muito forte. Foi muito forte. Muito forte, né? Enfim, apareceu muito na mídia. E eu acho que é porque naquele momento a posição do Lula estava menos consolidada como sucessor de si mesmo, que ele provavelmente vai acabar sendo em 2026. Então, muita hesitação, popularidade dele em baixa, então abria muito espaço dentro do próprio campo para contestar as decisões do Lula, né? Bolsonaro parecia estar arruinado, igual ele continua, né? Isso é elemento estático em qualquer análise. Mas o Lula também se consolida muito mais, e aí o próprio campo dele tem menos autoridade para contestá-lo. E ao mesmo tempo também imagino que o Lula deve ter feito um bom trabalho aí de dispersão de capitais na classe artística, na classe jornalística no geral. O Lula já está montando esse grande bloco o grande bloco eleitoral para o ano de 2026. Então os caras não tiveram a confiança dessa vez para puxar muito essa pauta. A Janja falou aquilo, né? Meio que um tiro na lua. Sim. A Janja já tá no ouvido do Lula, 24/7, né? Enfim, a mulher dele. Ela cada vez mais mostra que tem poder, relevância, né? Dentro da administração do governo. Agora ela tem cargo, inclusive. Mas não foi o suficiente. A facção do Gilmar também sempre colocaria um nome ali para disputar e tal. Imagino coisas que podem ter entrado nessa negociata. Pacheco será provavelmente candidato do Lula para o governo de Minas Gerais, ou pelo menos apoiado pelo Lula. Isso, Minas Gerais pode ter ficado na mesa, essa indicação, etc. Pode ter tido uma coisa de gratidão. O Pacheco blindou o STF por um bom tempo ali, aguentou uma pressão muito dura, tomou um revés político-eleitoral também por conta disso, mas também não foi o suficiente. O Lula acabou sendo coerente com as posturas que ele sempre toma. O Lula nunca hesitou em eu vou colocar o meu cara na porra da corte, e é isso, entendeu? Pois é. Eu não sei se isso é uma coisa que parte dele mesmo, sei lá, Dirceu, sabe? Sim. Uma coisa assim, Dirceu falou essa porra em 2002 e o Lula ficou, caralho. É verdade. Tipo, não tem por que você não maximizar essa estratégia jurídica, porque no fim, e aí isso é verdade também, nem poucas pessoas disputariam, mas hoje no arranjo dos poderes o STF dá a última palavra. Então você ter um cara dando a última palavra, é basicamente você dando a última palavra também. Então, se eu fosse presidente do Brasil, eu também teria uma estratégia maximalista de STF. Tipo, cara, tudo é negociável. Exato. Menos essa porra. Então. Exatamente. Tipo, quais são as suas prioridades estratégicas políticas, assim? Cara, você gasta capital político pra conseguir o teu lealista no STF. Não o inverso. Você não entrega a vaga no STF pra conseguir capital político pra outras coisas. Não é assim que funciona. Porque no longo prazo, o teu cara no STF vai te render muito mais capital político do que qualquer coisa, entendeu? Enfim, você vê aqui, a classe artística tava até cobrando o Lula. Vamos ver a Angélica. Eu retuitei, mas eu nem cheguei a ver esse vídeo. Eu não sei como ele é. Não teve coragem. Não tive, vamos ver. Nós queremos mais uma mulher no STF.
Hoje nós só temos a ministra Carmen Lúcia lá. E em 134 anos de história, o STF teve 172 ministros e só 3 mulheres. Eu falei, ela é ingressa. Isso tem que mudar. É difícil entender que o tribunal que dita os rumos do país ainda não tem a cara do Brasil. Será que o país vai perder mais uma chance de mudar esse placar? Então, a indicação está para sair a qualquer momento. Eu sei que as chances são pequenas, né? Mas eu quero deixar aqui o meu pedido. Presidente Lula, escolha uma mulher. Seria muito legal. E uma mulher que possa fazer tudo de forma muito experiente, uma mulher séria, à altura do cargo também. E para dar um passo ainda maior, que seja uma mulher negra. Não é gentileza, é justiça. É isso. Mano, ela deve ter se sentido muito bem quando ela falou isso, sabe? Deve ter sido assim, cara. Ela deve ter falado isso. Êxtase. Caralho, tá ligado? Ter sentido um calafrio imediatamente. Não, e ela e o pessoal que tá assistindo já deveria estar assim. Ela falando essa porra, eu já tava assim. Termina de falar. Uma salva de palma do caralho. Pois é, no GNT. Aí o meu tweet é 2025, quem ainda liga pra isso? O Lula aparentemente tá indo, não, hein? né? Vai dar uma viralizada esse tweet ainda. Se Deus quiser. Aí o Chalders falou também, pior que parte da base do Lula liga. É verdade, realmente, eu vi pessoas na minha vida pessoal falando isso, né? Ele poderia fazer um gesto pra esse setor, mas foi mesquinho, priorizou os últimos anos de vida política. Natural, é uma interpretação possível também. Aqui você vê, tem uma lista de possíveis advogadas aqui. Então, por exemplo, a Sheila de Carvalho. Essa foto ela tá meio nova, né? Imagino que ela não esteja assim hoje em dia. Tem Edilene Lobo também. Caraca, fizeram uma lista só de juristas negras. Vera Lúcia Santana. Não, não... acho que era só uma mulher. Aí aqui também... Enfim, é isso, né? Ele poderia botar mulheres... uma mulher ou uma mulher negra, mas nenhuma delas era, tipo, literalmente advogada do PT. Eu acho que o Lula meio que acertou nessa, sabe? Cara, se fosse o Lula, eu teria feito isso. Se você é também. uma mulher negra que tá assistindo o episódio, cara, já vai se enfiando pra dentro do PT, entendeu? Porque se você reunir essas características de ser, tipo, die hard PT, tua hora pode chegar daqui a alguns anos, entendeu? Pois é. E aí, só pra ver a outra matéria, o ministro do STF reclama dos sinais trocados do PT sob vaga de Barroso. Uma das principais queixas foi a pressão da primeira-dama Janja por uma mulher de preferência negra. Então, realmente, cara, não era pouca, mas o Lula priorizou a boa estratégia. E aí, o outro comentário que eu tenho a fazer tem a ver com esse tweet aqui que eu vi da Elo Cruz, que é o seguinte. Eu imagino que ela esteja vindo de um campo bolsonarista, eu não conheço essa mulher, não sei quem ela é. Mas custa muito aos nossos deputados escreverem uma lei que diga que, para ser ministro do Supremo, precisa ter pelo menos 30 anos de uma carreira sem mácula na magistratura, tendo passado pela segunda instância. Primeiro, isso só me parece... Tipo, isso me parece má estratégia, sabe? Cara, que você só vai poder indicar juiz e tal. Tipo, pensando única e exclusivamente do ponto de vista político, você quer limitar que só desembargador pode virar ministro do STF, sabe? Porque, dado que o bolsonarismo ele é meio que um movimento político quase que revolucionário, né? Pô, você vai botar a pessoa de dentro do sistema, tipo, hiper de dentro do sistema, né? Tipo, desembargadores com 30 anos de carreira na magistratura pro STF é tipo... Desculpa, cara. Cara, isso são saudosismos dos tempos de Fernando Henrique, entendeu? A corte naquele tempo, a impressão que eu tenho, eu não tava acompanhando de perto, né? Mal tinha nascido. Mas era que o Fernando Henrique realmente montou um time de notáveis, assim. A STF é pra botar jurista foda. Botar caras, inclusive, que não tinham tanta aproximação com ele. Sei lá, destacar aqui o nome do Eros Grau, do qual sou fã. Bota aí os caras bons, bota o Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes era um cara up and coming foda no direito constitucional. E aí a coisa lentamente passou por ele do processo de mutação de vou botar um ministro mais novo, pra ele ter mais tempo comigo, vou botar um ministro um pouco mais politizado pro meu campo, pra ele também ter mais afinidade comigo. Aí até o ponto que a gente chegou hoje. E pra mim tem uma ironia muito grande na parada do juiz mais novo. Sim. Porque hoje em dia, cara, a média de idade do STF tá caindo rápido pra caralho. Então, talvez, em na sequência de mais 2 ou 3 aposentadorias, o STF acabe se tornando o órgão mais vigoroso, assim, mais jovial. Então, eu acho que ele já é, mas muito por iniciativa do Alexandre de Moraes. Mas aí talvez vire um bloco do caralho de, tipo, cara, jovens juízes, entendeu? Sim, os caras de, tipo, 50 anos que estão dando volta nos velhos do Congresso, nos velhos do Executivo. Exatamente. Né? E aí eu não acho que por média... Talvez a média nunca feche, porque tem muita gente novinha na Câmara também, e no Senado, né? Mas eles são burros. Exatamente. Os novinhos que estão na Câmara e no Senado são pessoas com uma capacidade muito inferior a, tipo, do Dino, tá ligado? O Zanin, cara, muito novo. O Dino é novo também. Ó, mas vamos lá. Mas ele não é muito vigoroso. O Zanin se é que você me entende. O Zanin vai sair em 2050. Ou seja, ele tem 50 anos hoje.
O Dino sai em 2043. Então, falta 18 anos, né? Pra ele fazer 73. 18 anos. Então, ele tem 55. O Mendonça sai em 47. Então, ele tem 53. Ele sai em 47 também, 53. Beleza, o Fux realmente tá mais velho. Ele sai em 42, então ele tem menos de 60 anos. Mas já tá um tempasso aí, entendeu? Pois é, o Barroso tá saindo. O Xandão sai em 43, então tem 58 anos, por aí. Aí o Gilmar também tá um tempasso. Ele vai sair em 33 também, tá um pouco mais velho. Mas você vê, todos os outros têm tipo, menos de 60 anos, assim. Sim, pô. Se continuar, se preservar a tendência de indicar um cara de 45, caralho, fudeu, cara. Pois fudeu, é. porque os caras vão ter muita energia pra agir. E, tipo, isso é um aspecto, assim, fazendo uma análise determinística por idade, assim, né, da política. É isso, cara. Gente nova consegue trabalhar mais do que gente velha. Isso é até anômalo pro perfil da corte, que era... Isso mostra, cara, na verdade, uma resposta ao que se tornou a Suprema Corte. Porque eu vou falar de novo esse dado, vai ter de novo o mesmo retardado que vai comentar dado errado. Mas é isso. O STF toma umas 100 mil decisões por ano, cara. Quase 100 mil. 80 mil hoje em dia. 90 mil. E é um trabalho hercúleo mesmo. É tipo, é muito trabalho e você precisa de um cara com perfil pra dar conta desse trabalho. Exato. O Xandão não tirou férias esse ano. Ele ficou trabalhando o tempo inteiro. Os caras assim. trabalham muito, entendeu? Então, você não pode mais se dar o luxo de, vou colocar aqui um cara pra se aposentar, tipo um jurista reconhecido, sábio, muito reconhecido por todo o campo político, porque aqui eu vou alçar ele ao cargo de maior prestígio ao fim da carreira dele. Não tem mais match com as atribuições, entendeu? Agora, cara, é decisão monocrática e vamos despachando, e sendo um general dentro do teu gabinete, com 30, 40 funcionários, decisão, e com uma visão política ainda por cima. Então, cara, é um carro completamente aluno. O STF tá lentamente modulando uma posição tipo de autocrator, entendeu? E aí você naturalmente vai ter indicações que estão à altura do cargo. O caráter político não entra necessariamente nessa conta, eu acho que decorre de outras condições adversas, né? Mas é muito do perfil do PT, especificamente, essas indicações mais politizadas, mas de qualquer forma, cara, caminhando para um cenário muito insano, assim, Suprema Corte como bastião da jovialidade, do poder de decisão, sabe? Exato, o Brasil verdadeiramente vai ser governado pela Suprema Corte. E se você também tem esse tipo de ideia, assim, como a gente conserta o problema do STF? Não é com esse tipo de lei, assim, sabe? Eu acho que quanto mais entrincheirado um poder político fica, mas comigo começa a ter que ficar criativa a solução pra combater ele, assim. Então, por exemplo, na Revolução Francesa também, o Luís XVI, ele foi burro o suficiente, pelo menos na perspectiva dele, eu acho que objetivamente, de criar a parada dos Estados Gerais, assim. Ele criou um parlamento pra França com a participação das 3 classes, né? Que era um erro, bizarro, do ponto de vista dele como monarca absolutista daquela época. Beleza, aí ele chamou os caras lá pra Versalhes pra fazer o que era essencialmente congresso e tal. E aí o terceiro estado, que era meio que da burguesia, meu irmão, tava botando pra fuder, eles não queriam de jeito nenhum aceitar as coisas que o rei tinha pra dizer. E aí o rei só chegou e falou, haha, já sei como eu faço pra resolver o problema. O terceiro estado não tá compactando com a minha política, eu já sei como eu faço pra conseguir vencer esse lado aqui. Vou trancar os portões de Versalhes. Agora nenhum representante do terceiro estado entra mais aqui, vai poder participar da reunião dos Estados Gerais, então eles vão estar excluídos da política. E aí, os caras do terceiro estado, eles podiam ter ficado, caraca, fomos excluídos, perdemos, não temos como ganhar. O que eles fizeram? Se eles fossem crianças de 5 anos, né? Exato. O que eles fizeram? Eles que eram vencedores, simplesmente foram e estabeleceram a Assembleia Geral. Então falaram, você fechou? Vamos nos reunir no Salão do Jogo de Pela. O famoso Salão do Jogo de Pela. Se você não sabe que o Jogo de Pela é um jogo que está entre o squash moderno e a pelota basca, que é um esporte de alguma relevância dentro da Europa até hoje. Pois é. Então é isso. Eles meio que foram criativos. Outra analogia que eu tava pensando hoje também é o seguinte. Grande. Termópila. Caralho. Sabe? Você é o Xerxes, né? Fácil de imaginar. Muito fácil, né? Aí você tá indo lá invadir a Grécia, né? E aí tem uma passagem muito estreita. E aí você vê, mano, tem um documentário muito bom sobre isso, 300, eu não sei se vocês já viram. É um filme, cara, realístico, assim. Exato, documentário. E aí eles vão lá e os espartanos se entrincheiram bem na passagem. E aí você vê, o poder deles está muito estabelecido. Você não consegue passar por aquela passagem de jeito nenhum. Porque os espartanos estão lá, estão bloqueando, assim, é isso. O STF tá bloqueado.
no Brasil hoje, pra você ter poder, você tem que passar pelo STF. E o STF tá bloqueado, tá cheio de petista, né? Na cabeça do bolsonarista médio. É isso, ele tá cheio de petista. Aí o Gilmar vai se aposentar e vão botar outro petista. Aí a Carmen Lúcia vai se aposentar e vão botar outro petista. Mais um petista. Exato. Aí, caraca, mano, só tem um jeito da gente chegar na Grécia, essa passagem. E tá cheio de espartano nessa porra. A gente não consegue atravessar. O que o gênio Xerxes fez? Deu a volta. E aí chegou Com a ajuda de quem? Com a ajuda de quem? Pois é, Efialtes. Veja o documentário 300, é muito bom. Muito bom. Realístico demais. E aí ele foi lá e conseguiu derrotar a parada, entendeu? Então, tipo, se o seu oponente, ele tá numa coisa muito sólida, cara, você tem que começar a pensar de forma mais oblíqua, assim, entendeu? Com certeza. E, sabe? Get creative. Exato, get creative, mano. Os revolucionários franceses got creative. O Xerxes, né, segundo o documentário, got creative também. E é isso, cara. Esse tipo de coisa assim, não é verdade. Vamos escrever uma lei que diga que para ser ministro do Supremo precisa ter pelo menos 30... Acho que isso não é criativo o suficiente. Isso não é criativo o suficiente. Você não vai reconstruir espírito republicano assim. Exato. Infelizmente, eu gostaria que fosse fácil assim. Exato. Mas então, a gente falou um pouco sobre quem é o Bessias. A coisa mais relevante é que ele é Lula loyalist, né? Ele é tipo Lula's top guy. Ele não é Lula's top guy porque Cara, ele deu um forte contender ao seu top guy do Lula, cara. Você acha? Porra, ele tentou travar a prisão na manobra insana, maluco. Ele got creative. Deu errado na época, mas agora... Vazou, deu errado porque vazou, cara. Porque o Moro got creative também, né? O Moro vazou aquela porra ilegalmente pra caralho. O Moro que é um cara muito criativo mesmo. Entendeu? Não, eu acho que, só pra fechar assim, acho que no tom que o Bessias, ele representa, cara, pra mim, enfim, eu falei dos riscos do STF, eu acho que tem mais um risco, assim, é porque eu acho que, de certa forma, é impossível, tá? Mas o Bessias é um cara evangélico mesmo, real evangélico. E eu acho que o evangélico, ele é o eleitor mais apaixonado do Brasil. Só que ele tá preso, ele aderiu a um projeto que é... não político, né? Eu te estava falando que não é um momento político, é revolução institucional, coisa parecida assim. Se o PT... isso não vai acontecer, não estou dizendo que vai acontecer, tá? Mas se o PT consegue um pacto com os evangélicos, meu amigo, sai da frente, sabe? Não tem nada, não tem nada que possa ser feito mesmo. Aí acabou mesmo. Eu não sei, o Bessias definitivamente não é a consolidou, é isso, o Bessias é o grande guardião do neopentecostalismo em Brasília. Não, óbvio que não. Mas o Lula recebeu alguns pastores. Eles acabam tendo relações cordiais hoje em dia porque o eleitorado evangélico só é grande demais, né? Tipo, 30% do país. Mas, cara... na medida que o PT também é o partido dos brasileiros mais humildes e tal, acaba tendo muito evangélico na base do PT. Assim. E, tipo, é um trabalho que está sendo feito lentamente, né? A Folha de São Paulo tem sempre um colunista que é um pastor evangélico um pouco mais livre, assim. A Folha de São Paulo, na minha opinião, faz isso muito mal. Mas diz que então, não é legal e tal. O Caetano Veloso agora canta música gospel no show dele. É um trabalho muito lento, mas esse é o casamento impossível, mas que se materializado, cara, fudeu, entendeu? Tu vai ter tipo o Talibã petista, assim. É uma loucura, tá? Eu tenho medo disso. Não, mas eu acho improvável porque eu acho que o petismo... é meio que aquela história, sabe? Se você conseguisse trazer todo mundo pra dentro, você seria muito poderoso. Mas quanto mais gente tem dentro, menor é o pedacinho de cada um da torta, sabe? Fatia. A fatia de cada um fica menor e maior fica o ganho se você, tipo, conseguir de fora substituir, entendeu? Então, o Lula, o PT já tem a ala meio de esquerda institucional, que é o Barroso representava muito bem. O cara da academia e tal, as pessoas mais chiques, assim, tipo... Nego bolsonarista adora falar também. A classe artística do Leblon, sei lá o quê. Nego já tá... toda Caetano Veloso. Exato, já tá fechada com o PT. Os pobres, muito pobres, humildes, assim, que dependem das migalhas. Os descamisados no Nordeste, né? Pois é, São dependem... católicos. Fazem parte da coalizão do PT. Aí vai botar os evangélicos também, que é um pouco mais classe média também. Tipo, caralho, brother. Sabe? Não sei se tem torta pra todo mundo, sabe? Sei lá, entendeu? Eu só fico assim, é um casamento impossível. Cara, porque o Bolsonaro conseguiu fazer um trabalho de base bizarro dentro do movimento pentecostal. Mas, só assim, eu teria medo, sabe? Eu teria medo também. Ia ser uma parada, cara, ia ter um nível de poder estilo Maduro mesmo, assim, uma coisa bizarra. Eu não acho que o PT tem condição de fazer, né, ou alçar voos mais altos hoje, mas... se esse bloco cai pra dentro, ninguém para, tá? Ninguém para. Aí é um risco real mesmo.
Pois é, mas enfim, é isso, pessoal. Esse foi o nosso Clássico de hoje. Muito obrigado por ter assistido aqui. A gente vai ter um encontro de membros dia 25 de outubro. Então, se você quer participar, entra no nosso site www.novosclassicos.com.br e preenche o formulário que tá lá na aba da comunidade. Que é isso, vai ser muito legal. A gente vai se encontrar em São Paulo e tomar cerveja com os fãs. Já tem quantas pessoas confirmadas? Mas quase 70 já. Quase 70, pois é. Então vai ser uma boa resenha. Vai ser uma boa resenha. A gente não tá fazendo live na Kik por enquanto, volta semana que vem. E fora isso, me siga no Twitter, meu arroba é pessoa A99. Meu arroba Novos Clássicos, eu roubei o arroba do pessoa. Muito obrigado. Valeu!